Olha, será que há honorários quando a gente desiste da desapropriação? E como é que você vai fixar isso, né? Bronca danada. Bom, esse é o tema 1298 do STJ repetitivo que eu quero trabalhar com você aqui para a gente esmiuçar bem esse caso. Vamos lá. Então a questão é se há honorários na desistência da desapropriação. Mas a bronca que o STJ resolveu foi como fixar. Bom, esse é o repetitivo do STJ 1298, eu não tenho dúvida que ele é muito cara de prova e eu preciso trabalhar com você esse assunto. Professor, vamos direto ao ponto? Claro, vamos sim, mas comenta aí o que é que você está achando desse nosso projeto, né, de comentar bem os julgados, de aprofundar, de trazer exemplos, né, para que você consiga dar uma moral para a gente, não só o comentário mesmo, para a gente continuar fazendo o que está sendo feito, beleza? Professor, qual era a grande controvérsia? A grande controvérsia era como é que eu aplico um regime, ou que regime eu aplico quando eu desisto na ação de desapropriação. Professor, mas a gente poderia voltar alguns passos atrás e você me dizer o que é uma desapropriação? Claro, meu amigo, o que é que você não me pede cantando que eu não entrego sorrindo? Olha, a desapropriação ela é uma das medidas mais drásticas de intervenção estatal na propriedade privada. Então, representa um procedimento administrativo em que o poder público, mediante uma declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, ele impõe ao proprietário a perda do seu bem, substituindo isso por uma justa indenização. Então, é um instrumento que há uma prevalência muito clara do que a gente chama de interesse público, né? Sobre o interesse particular. Então, é uma ferramenta importante para a gente concretizar uma política pública. É o Estado que quer pegar um terreno de um particular e falar, velho, eu quero construir uma escola. Isso aqui. Então, ele desapropria, ele faz políticas públicas, ele redistribui terras, ele executa obras que são importantes para a infraestrutura. Professor, qual é o fundamento constitucional? A desapropriação está lá no artigo 5º, né, inciso 24 da Constituição Federal, em que fala, né, que a lei vai estabelecer a desapropriação mediante necessidade e utilidade pública e, claro, desde que você faça um pagamento mediante justa e prévia indenização em dinheiro, isso vai alterar. A gente tem o artigo 182 da Constituição Federal, a gente tem o artigo 184 e também o 243, que tem várias formas de desapropriação. Nós temos a chamada desapropriação indireta, que ela se dá de um meio, digamos assim, inverso, né? Ele não faz o procedimento devido. Nós temos as desapropriações extraordinárias, que são aquelas para fins de reforma agrária, urbanística e a chamada confiscatória, que você está plantando coisa psicotrópica e você perde totalmente seu terreno e você não paga nada. E tem a desapropriação ordinária, né, que é aquela por necessidade ou utilidade pública por interesse social. Com a grande característica que na desapropriação você tem uma forma originária de aquisição da propriedade, tem um caráter compulsório, né, não depende da vontade do particular, mas você recebe uma justa indenização, mediante um procedimento meio que bifásico. Primeiro tem a fase declaratória, você manifesta a vontade de desapropriar, depois tem a fase executória, que você efetivamente transfere a propriedade. Quem pode legislar sobre isso é a competência privativa da União, mas a gente tem a competência para executar entre União, Estado, DF e município. Professor, eu quero aprofundar mais, Decreto-Lei 3365, beleza? Breve revisão feita. Tá, professor. E esse caso concreto que chegou ao STJ, qual foi a bronca? Quando a gente vai para o Decreto-Lei 3365, deixa eu até pegar minha caneta, quando a gente vai para o Decreto-Lei 3365, ele coloca que a sentença que fixa o valor da indenização quando for superior ao preço oferecido, vai condenar o ente desapropriante a pagar honorários entre meio e entre 5% do valor da diferença. O valor que foi ofertado e o valor que foi, olha, 100 mil reais pelo teu terreno. Não, de jeito nenhum. Vale 1 milhão. Então, sobre essa diferença, vai ser honorários entre meio e 0,5%. Por outro lado, quando a gente olha para o CPC, ele fala, honorários têm que ser fixados entre 10% e 20%. Bom, a grande questão que chegou ao STJ é como é que eu calculo a base de cálculo, eu vou me importar pelo quê, quando não há sentença fixando a indenização. Ora, a questão que se coloca é qual o parâmetro que eu devo utilizar para fixar honorários devidos ao patrono do réu quando o ente público desiste daquele imóvel. Eu quero fazer, depois ele fala, não, eu não vou fazer mais, eu não vou desapropriar. Pô, teve todo um processo, né? Passou por tudo isso, você desistiu, não vai pagar honorários? Então, eu devo aplicar o regime do CPC, que é o artigo 85, parágrafo 2º, que tem percentuais entre 10% e 20%, ou eu vou aplicar, né, o regime especial desse decreto-lei que fala entre 0,5% e 5%.
começou a ter uma grande divergência, né, em toda a jurisprudência. E aí, o STJ, ele começou a ter várias correntes interpretativas. Tinha gente que aplicava integralmente o CPC, artigo 85, tem gente que aplicava parcialmente o artigo 27, parágrafo 2º, tem gente que falava que a apreciação tinha que ser equitativa, que já é o artigo 85, parágrafo 8 do CPC. Tá, professor, mas qual foi a tese, que é o que vai cair na minha prova? A tese fixada pelo STJ foi o seguinte, olha, primeiro, eu vou aplicar os percentuais do regime especial, ou seja, o que está previsto no Decreto-Lei 3365, entre 0,5% e 5%. Mas eu vou aplicar isso sempre, professor. Calma. Ele fala, aplicam-se os percentuais do Decreto-Lei, do artigo 27, parágrafo 1º desse Decreto-Lei 3365, que arbitra os honorários devidos pelo autor quando ele desiste de uma ação de desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Então, regra geral, eu olho para isso aqui, entre 0,5% e 5%, olho para o valor atualizado da causa. Cuidado! Eu não olho para a diferença entre o valor que colocaram e o valor que, enfim, foi o valor justo. Eu olho para o valor atualizado da causa. Beleza? Show de bola. Essa é a regra geral. Professor, qual é a exceção? A exceção é que essa mesma tese, ela disse o seguinte, esses percentuais, eles não se aplicam somente se esse valor da causa for muito baixo. Se esse valor da causa for muito baixo, os honorários serão arbitrados por equidade. Então perceba, ele não aplica esse 10% e 20%, ele não aplica. Ele aplica o Decreto-Lei 3365, entre 0,5% e 5%. Mas a grande pegadinha é sobre a diferença do valor, não é sobre a diferença, é sobre o valor atualizado da causa. Ah, mas o valor deu muito baixo. Como é que eu discuto se o valor é muito baixo? Bom, o valor muito baixo vai ser uma coisa arbitrária, né? Ninguém vai saber o que eu vou falar. Mas se o valor for muito baixo, eu fixo por equidade. Então eu tenho essa regra geral e eu tenho essa como exceção. Velho, isso aqui é muito importante. Muito importante. Mas quais foram as razões de decidir o STJ? Primeiro, ele disse que deve prevalecer a lei especial sobre a lei geral. É a ideia, né? Tendo lei especial, prevalece a lei especial, não coloco a lei geral. E também disse que há uma relativização de independência normativa do dispositivo. Vamos aplicar o Decreto-Lei 3365, velho. Agora, se ficar muito baixo, então vamos fazer uma adaptação necessária da base de cálculo ante a impossibilidade de aplicar esse artigo integralmente, porque o valor vai ficar muito baixo desse imóvel, beleza? Um exemplo prático. Suponha que a gente tem uma desapropriação em que haja uma oferta de R$500 mil. Eu quero 500 mil por esse imóvel. Só que depois que tem a perícia, ele desiste. Bom, quanto é que vai ser os honorários? Os honorários vai ser sobre o valor atualizado da causa entre 0,5% a 5%. Suponha que o juiz fixe em 3%. 3% de 565 mil, até está o valor errado. Por que está 535 mil, professor? Porque eu fiz a correção monetária, suponho. E aí vai dar esses R$16 mil. Bom, suponha que haja uma perícia dizendo, olha, o valor ele é muito maior. Bom, isso não altera a base de cálculo. Sempre olha para o valor atualizado da causa. Isso é o mais importante. Quais são as considerações importantes? Isso é aplicável também em servidões administrativas, disse essa tese do STJ, e a grande bronca vai ser o conceito desse valor ser muito baixo. Isso é um conceito indeterminado, isso vai dar muita confusão, mas sempre fazendo adaptação apenas na base de cálculo, vai manter os percentuais da lei especial. Beleza, show de bola. Professor, faz uma apanhada aí de alguns julgados bons sobre desapropriação. Só uns apanhados aqui, o filé da muriçoca para vocês. Bom, o STJ já decidiu informativos que há prazos especiais, né, desapropriação por quilombola não submete aos prazos de caducidade comuns. Quanto à emissão na posse do depósito, o STJ já disse que a ausência de depósito apenas impede a emissão provisória, mas não extingue o processo de desapropriação. E nos requisitos da petição inicial, é importante esse julgado bem relevante, necessário demonstrar o impacto orçamentário financeiro e a compatibilidade com os orçamentários. Afinal, o ente está comprando o terreno, tá? Outro julgado interessante. Pode existir na ação de desapropriação? Pode. É possível, inclusive, depois do trânsito julgado. Se, primeiro, não houve pagamento integral. Segundo, se o imóvel for possível devolver ele sem que haja alteração substancial. Eu acho que esse julgado, inclusive, complementa um pouco a ideia de desapropriação aqui, que a gente está falando. Ah, eu vou aplicar o quê dos honorários na desistência de desapropriação? Bom, a gente já acabou de ver o tema 1298.
Mas para que haja desistência, a jurisprudência do STJ diz que, primeiro, não tenha pago tudo e também possa devolver o imóvel sem alterações substanciais, tá? E aqui eu trago mais outro julgado na ACP que pode discutir dominialidade mesmo após 2 anos de trânsito julgados na ação de desapropriação, tema 858 do STJ. Bom, trouxe aqui alguns julgados do STJ, só o suco líquido. Se está gostando disso aqui, velho, comente. Isso aqui já caiu em muita prova, essas questões. Tomara que você tenha entendido aí o tema 1298 do STJ. Um grande abraço, fica com Deus e vamos lá.